27. Nós vamos ler alguns versículos das Sagradas Letras. Eu tenho certeza que Deus vai liberar algo especial para o nosso coração. Ontem, os irmãos foram ministrados pela vida do meu amigo Bispo Isaac Souza, lá de Mandaguari. Eu tive a oportunidade de ver um pedacinho, do que Deus fez aqui ontem. Eu tenho certeza que nessa noite não será diferente. Eu resido em Califórnia, sou natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, a minha terra natal, e agora em março vai completar 18 anos que eu estou no norte do Paraná, pregando a palavra do Senhor e dando liberdade à ação do Espírito. A rainha do meu lar, Bispa Lívia Mello, não pôde estar conosco, ela está debaixo de um tratamento, e eu tenho certeza que ela queria muito estar aqui, e por isso por isso que ela não me acompanha nessa noite. Atos capítulo 27, eu quero ler com os irmãos a partir do verso 27, alguns versículos. Quem achou, diga glória a Deus. Verso 27. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós partidos de um lado para o outro, no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximava de algumas adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças, e receosos de que fôssemos atirados contra os lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e orava para que rompesse o dia, procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar as âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, não vos podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e deixaram-se afastar. Verso 37. Estavam no navio 276 pessoas ao todo. Capítulo 28. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor do fogo, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil do fogo, não sofreu mal nenhum, mas eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, dizia ele ser Paulo um Deus. Você assenta. É um texto muito pouco pregado no nosso tempo presente, mas falar de Paulo é falar daquele que teve um encontro real com Jesus e que houve uma conversão do dia para a noite. Você conhece a narrativa bíblica em Atos capítulo de número 9, quando Saulo ainda sai da sua localidade em direção a Damasco, e o seu intuito era matar os cristãos daquela época, achando que estava fazendo certo, ao ponto que o próprio Jesus vai marcar o encontro com Saulo, e a Bíblia diz que agora ele está na casa de Judas,
E a Bíblia diz que ele está cego pelo resplendor de glória que ele teve o contato. E a Bíblia diz que mesmo cego ele está orando há 3 dias, ao ponto que Deus vai dizer a Anani, dizendo: Ananias, vai em direção aonde está Judas. É necessário que você chegue naquela localidade e impõe as mãos sobre Saulo, porque eu vou arrancar as escamas que estão nos teus olhos, e Paulo será para mim um grande instrumento para o tempo presente. A verdade é que quando Ananias recebe esta notícia, a Bíblia é categórica em nos revelar que Anani vai dizer: Senhor, eu tenho ouvido dizer muitos males sobre Saulo. Em outras palavras, Ananias está dizendo: o Senhor tem certeza, o Senhor tem convicção da onde e para onde o Senhor está me mandando ir. E o Eterno diz a Ananias: pode ir, porque Saulo é para mim um instrumento de muito proveito, que pregará o Evangelho salvador aos gentios. Percebamos que quando Ananias recebe o recado de Deus, ele tem alguns bloqueios para chegar até aonde está a vida de Saulo. Saulo é porque ele carrega a cidadania hebraica, e Paulo porque ele carrega a cidadania italiana. Percebamos que Deus não muda o nome de Saulo para Paulo, é porque ele carrega duas cidadanias. Mas o que chama a atenção é que esse Saulo é matador. O que chama a atenção é que esse Saulo tem pavor de cristãos do seu tempo presente. Mas quando Jesus desce para ter um encontro com ele, o eterno Yeshua HaMashiach vai nortear a vida de Saulo, e ele vai se tornar o maior missionário depois de Jesus. Oh, glória! Ele vai se tornar um grande ganhador de almas. E a Bíblia discorre na narrativa que este Paulo fizesse grandes missões, implantara muitas igrejas. E a Bíblia diz que no capítulo de número 27 que lemos, a Bíblia diz que Paulo está indo para ser preso por causa do Evangelho. E a Bíblia diz que ele está dentro de uma embarcação, e agora eles estão atravessando o mar Adriático, e a Bíblia diz que chuva e frio vem contra aquela embarcação. A Bíblia diz que Paulo está 14 dias de jejum dentro daquela embarcação, para que o eterno Deus preserve a vida dos 276 homens que estão dentro daquela embarcação. Talvez você virou 2024 para 2025 e ainda não conseguiu glorificar a Deus pela preservação da sua vida, pela preservação do seu casamento, pela preservação dos teus filhos, pela preservação da sua casa, pela preservação do fôlego de vida, porque muita gente não virou 2024 para 2025, mas o céu preservou a sua vida diante do naufrágio, diante das tempestades, diante dos vales, diante dos desertos, diante das enfermidades, diante do vento contrário. O amigo e doce Espírito Santo segurou pela sua mão, e ele te trouxe para esses 12 cestos cheios, para dizer para você que, independente do vento contrário que venha contra a sua embarcação, Jesus está dentro da sua embarcação. Oh, glória! E eu quero aqui começar a liberar o que o Espírito Santo ministrou meu coração. O vento, a chuva e o frio está batendo contra aquela embarcação, mas perceba que Deus, de forma proposital, coloca alguém dentro daquela
embarcação para preservar a vida de homens que estão dentro daquela embarcação. Quantas pessoas Deus colocou na sua vida em todo o discorrer de 2024, e eu quero já profetizar que 2025 não será diferente. Deus vai colocar gente extraordinária, Deus vai colocar gente de oração, Deus vai colocar gente de jejum, Deus vai colocar gente que tem compromisso com a palavra, Deus vai colocar gente que teme aos céus, Deus vai colocar gente que tem intimidade com os céus ao ponto de preservar a sua vida. A Bíblia diz que no meio do desespero, porque eles estão no meio do mar, e só quem foi ao mar consegue entender a profundidade que está no meio dele, diante da chuva, do frio e diante de um dos mares mais terríveis, que é o mar Adriático. Só que a Bíblia diz que Paulo, quando entra naquela embarcação, ele abre um jejum, porque ele sabe dos perigos que vai passar dentro daquela embarcação. Deus me tirou de Califórnia nesse sábado para dizer para as pessoas que entraram por estas portas, para os cristãos desta igreja, que você precisa se preparar nesses 12 cestos cheios, nesses 12 dias, para tudo que está para vir em 2025, seja vento contrário, seja deserto, seja vale, ou sejam as bênçãos que Deus já reservou e já preparou para a sua vida. Você precisa se preparar. A Bíblia diz que Paulo se prepara num jejum de 14 dias, e a Bíblia diz que quando aqueles homens preparam o seu bote para fugir de dentro da embarcação, aqui não tem, mas o que tem de crente fugindo das embarcações, o que tem de cristãos, quando o vento sopra, quando o vento bate, quando a provação bate, ele diz: eu vou mudar de igreja, eu vou mudar de cidade, eu vou mudar de bairro, eu vou mudar de estado. O problema não está em mudar de localidade. Deus está dizendo para algumas pessoas nesta noite: você precisa aprender a passar pelo vento dentro da embarcação que o céu te colocou. Eliminar a bacalavassúria, Gamanagassuri Nicolinar séria. O céu está dizendo: o vento pode bater forte, a chuva pode bater forte, o frio pode bater forte, mas se você continuar dentro da onde Deus te colocou, o nome dele vai ser glorificado, o nome dele vai ser exaltado, o nome dele vai ser magnificado na sua vida, na sua casa e na sua família. A Bíblia diz que Paulo está vendo aqueles homens se preparando para sair de dentro daquela embarcação, e Paulo vai dizer ao marinheiro: não permita que nenhum deles saiam. Em outras palavras, Paulo está dizendo: se algum deles saírem, eles vão morrer dentro desse bote. Enquanto eles ficarem comigo dentro dessa embarcação, o meu Deus vai guardar a vida deles. É Deus dizendo para algumas pessoas que tem gente ao seu redor, tem gente na sua família que é preservado pelo seu compromisso com Deus. Oh glória! Tem gente que é guardado pelo seu comprometimento com os céus. Tem gente que é livrado pelo seu compromisso que você tem com Deus. E Paulo está dizendo: marinheiro, não deixe que ninguém entre nos botes,
porque o céu vai guardar a minha vida, mas vai guardar a vida de todos. O céu me trouxe aqui para dizer para pessoas que o céu vai te colocar dentro de embarcações para preservar a vida de pessoas. Talvez você passou algumas intempéries em 2024, não entendendo por que você entrou em algumas circunstâncias, porque algumas pessoas entraram na sua vida e o céu está dizendo: eu permiti que entrasse para que elas fossem preservadas pela sua existência. A Bíblia diz que os homens não entram naquele bote. E agora os marinheiros e o comandante daquela embarcação avistam um solo rochoso, avistam terra, mas avistam um solo rochoso, e eles precisam agora lançar as âncoras para firmar aquela embarcação, para que ela não bata em solo rochoso. E a Bíblia diz que agora eles param em terra, e parados em terra, a Bíblia diz que eles avistam uma ilha chamada Malta. Eles passaram dias terríveis dentro daquela embarcação. Eles viveram chuva, eles viveram frio, eles tiveram medo de morrer dentro daquela embarcação. Eles correram risco de morrer de hipotermia diante de tamanho frio no meio do mar. Mas de todas essas intempéries, os céus os guardou. E Deus está dizendo para você nesta noite que, independente do que aconteça na sua vida em 2025, Deus vai te guardar de todas as intempéries, se você estiver aliançado com Ele. Segundo, se você estiver posicionado com Ele. Terceiro, se você tiver compromisso com os céus terá compromisso com você. Então agora eles conseguem lançar as âncoras. A embarcação agora está segura. Eles conseguem desviar do solo rochoso para que o navio e a embarcação não bata naquele solo rochoso e houvesse ali uma tragédia. Eles conseguem parar a embarcação. E a Bíblia diz que agora eles descem de dentro daquela embarcação em direção à ilha chamada Malta. A Bíblia diz que uma vez em terra, eles verificam que a ilha que se chama Malta está próxima. E chegando próximo a esta ilha é povoada por bárbaros. Percebamos que não são cristãos, não são pessoas que conhecem a Deus. A Bíblia dá denotação a eles, chamando-os de bárbaros. A Bíblia diz que esses homens carregam algo que muitos cristãos nesse tempo presente não carregam. Conhecendo a Jesus, elemicanto caminância, porque a Bíblia diz que eles avistam Paulo e os 276 homens banhados da chuva e tremendo por causa do frio. Então a Bíblia diz que eles vão acender uma fogueira e vão usar de humanidade para com a vida de Paulo. Os céus me trouxe aqui para dizer para você de forma muito clara: não adianta a gente ser cristão e não carregar humanidade na nossa alma. Não adianta a gente ter a vida espiritual acima
e não carregar humanidade para com aqueles que precisam ser amados e serem tocados pela nossa humanidade. O próprio Jesus carregou a humanidade, porque em João capítulo de número 6, quando a multidão tem fome e os discípulos dizem: despede a multidão, Jesus diz: não, esse povo está me acompanhando há muitos dias. O que é que tem aí, tesoureiro? E o tesoureiro não tem nada. O que os denários que nós temos é muito pouco para alimentar tamanha multidão. Então a Bíblia diz que Filipe avista um menino que tem 5 pães e 2 peixes, e a Bíblia diz que Jesus não ora, que Jesus não clama pelos 5 pães e 2 peixes. A Bíblia diz que Jesus ergue e dá graças, levanto como anúncia, e quando Jesus dá graça, a multiplica a folha, a Bíblia diz que há uma multiplicação. Quanta gente em 2024 passou por você tendo fome, tendo necessidades extremas, e talvez você não percebeu, talvez você não se ateve a um pedido de socorro. Talvez alguém envolto pela depressão, talvez alguém envolto pelas crises de ansiedade, talvez alguém morrendo espiritualmente, talvez alguém querendo apenas um abraço que leve a séria, e você não percebeu, mas o céu te trouxe para esses 12 dias, para abrir o seu entendimento, para abrir a sua visão, para abrir a sua audição espiritual, para quando as pessoas passarem pela sua vida, você use de humanidade, porque qual valia teria sermos crentes espirituais e não amarmos o nosso próximo, sermos crentes espirituais e não conseguimos usar de humanidade para com aqueles que precisam ser abraçados pela minha vida e pela sua vida. Eles usam de humanidade. 2020 foi um dos anos mais difíceis da minha vida, pessoal, espiritual e ministerial, porque o meu filho de 20 anos de idade foi acometido de um câncer. Eu chego diante da medicina e a medicina diz: o seu filho está com câncer. Eu digo: doutor, o senhor deve estar errado, deve ter alguma coisa errada. Esse menino tem apenas 20 anos de idade, é meu amigo, é meu companheiro, é meu conselheiro, divide o altar da igreja comigo, divide o ministério comigo. E o doutor disse: não, ele está com câncer na tíbia e nos pulmões. E aí começa uma batalha, começa uma guerra. Por quê? Porque os céus já tinham marcado que 2 anos depois o levaria, Calavassúria, canto Caminácia. Mas nós lutamos com o tratamento de quimioterapia, nós lutamos com os recursos da terra, mas eu fui abraçado dentro do estado do Paraná e abraçado fora do estado por toda a nação brasileira e por alguns países da América Latina e pela Europa, pessoas que oravam incessantemente pela cura do meu filho. Mas quando eu dobrava o meu joelho para orar, o céu dizia para mim: eu não vou curá-lo, eu já usei você para curar cancerígenos, mas ele eu vou recolher. Pessoas usaram de humanidade com a minha vida, as pessoas me abraçaram, as pessoas abraçaram a minha casa, e eu aprendi que aquilo que eu recebi na minha casa
passa é que um dia eu havia plantado. E a pergunta é simples: o que é que você está plantando para quando chegar os dias difíceis na sua vida? Tem gente que diz assim: não é na minha casa, não tem problema. Não é com meu filho, não tem problema. Não é com a minha esposa, não tem problema. Os dias difíceis vão chegar na nossa vida, e o que vai trazer divisor de água são pessoas que carregam humanidade. Quem está aí, diga glória. Quem está aí, diga aleluia. Humanidade. Perceba que eles não são cristãos, mas eles se compadecem do momento de Paulo. É Deus dizendo que na sua trajetória nesta terra, Deus sempre vai levantar gente que você menos imagina para usar com você de humanidade. É de onde você menos espera é que Deus vai levantar gente para te abraçar, para te amar, para te encorajar e para dizer: levanta a sua cabeça, porque aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, na sua casa, na sua história, no seu ministério, vai acontecer. Eliminar a cominar a séria. 2020 passa, tratamento, amputação da perna, nada resolve. Abre-se os pulmões, nada resolve. Eu sento em casa com a rainha do meu lar e digo: é necessário nós atravessarmos com o Gabriel para Belo Horizonte, a nossa terra natal. A minha esposa também é de Belo Horizonte. Então nós entramos vou retornar ao Paraná, vou reorganizar o ministério, porque naquela época eu liderava 12 igrejas, eu estava presidindo 12 igrejas. E eu disse à minha família: ele vai ficar aqui, eu vou organizar o ministério, e quando o ministério estiver organizado, eu vou voltar para estar com ele. Mas eu sabia que a qualquer hora, dentro da minha casa e dentro de Belo Horizonte, que a qualquer hora o céu poderia o chamar. Eu organizo o ministério, desço a Belo Horizonte, curto meu filho 10 dias. No 11º, naquele hospital, já com um balão de oxigênio, ele tira aquela máscara, senta na maca e diz para mim: pai, eu vou partir, me abraça. Eu digo: meu filho, se você sabe que vai partir, por que você está rolando na cama de um lado para o outro? E ele me responde: pai, porque o processo não é fácil. Eu precisei entender qual era o processo. E depois que ele partiu, fez agora dia 28, 3 anos que ele dorme no Senhor. E aí, com o passar dos meses e dos anos, eu fui entendendo qual era o processo. O processo era abrir mão do pai e da mãe. O processo era abrir mão do ministério que ele amava. O processo era abrir mão da crescente ministerial que ele estava. O processo era abrir mão da noiva na qual ele estava noivo. O processo adverso era abrir mão de tudo que ele havia conquistado. Mas o céu o chamou. Levanto, caminhar a séria. E eu quero dizer para você: você está aqui nesta noite e o céu te trouxe para trazer à sua memória uma reflexão. Quantas pessoas, cante o Remaia, já passou na sua vida em 2024, que você não seja omisso em 2025, e quando as pessoas te pedirem ajuda, que quando as pessoas te pedirem socorro, você faça aquilo que esteja no seu alcance. Talvez é apenas um abraço, talvez é apenas uma palavra encorajadora, talvez é apenas uma oração, talvez é apenas uma intercessão. Não cante o remar subcaminácia, não seja desumano, porque o Espírito de Deus está sobre você. A Bíblia diz que eles usam de humanidade para com a vida de Paulo. Eles acendem uma fogueira
para que a chuva e o frio que eles estão sentindo de forma física vá embora. Existe uma fogueira acesa para que a chuva e o frio vá embora. E aqui eu posso espiritualizar o texto para não ferir a exegese bíblica. Quanta gente está morrendo com a chuva e com o frio espiritualmente. Quanta gente está morrendo espiritualmente. Quanta gente está abandonando a fé de forma consciente, de forma inconsciente, porque não tem acendedores de fogueira. Se eu fosse dar um tema a esta mensagem, eu daria acendedores de fogueira. Nós precisamos de acendedores de fogueiras nesse tempo presente, para que as pessoas que estão morrendo espiritualmente por causa da chuva e do frio volte a se aquecer, volte a orar, volte a jejuar, volte a meditar nas sagradas letras, volte a estar na igreja, porque o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem gente que não tem mais alegria de estar aqui dentro, tem gente procurando as raves, tem gente procurando as baladas, tem gente procurando as drogas, porque acha que aqui não é lugar de alegria. Mas nós que estamos aqui sabemos que depois da nossa casa, no Piquinha Folha, a igreja do Senhor é o melhor lugar para se estar. Oh my God, Jesus. A Bíblia diz que eles acendem uma fogueira, e o calor daquela fogueira começa a aquecer o corpo físico de Paulo e daqueles 276 homens. Paulo está indo em direção para ser preso, mas mesmo preso dentro daquela embarcação, preso dentro de uma ilha, Paulo vai usar os dons que Deus deu a ele. Quantas vezes o Senhor te deu dons e prestou a você dons espirituais, ferramentas espirituais, e você diz: não, eu vou esperar tudo ficar favorável para me usar os dons. Só que Paulo nos exemplifica que é quando tudo está contrário, é que os dons precisam ser usados para levantar pessoas. Oh meu Deus! O frio está indo embora. O banhar daquela chuva está indo embora. Paulo está aquecido. E Paulo carrega algo que você precisa carregar em todo 2025: gratidão. Nós vivemos em um dos contextos mais difíceis do Evangelho nesse tempo presente. Pessoas ingratas, pessoas que esquecem de onde Deus os tirou,